Landim, do seu próximo apresentação. Bom, boa noite aqui ao Peruano, Marcelo e também ao Lomba. Boa noite a todos presentes e que estão me assistindo. Eu queria aproveitar esse tempo um pouco para poder me apresentar. Meu nome é Rodolfo Landim, eu sou candidato à chapa Uniflá, Unidos pelo Flamengo, chapa roxa. Na verdade, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou engenheiro de formação, estudei aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. Também sou administrador de empresas, fiz curso de administração de empresas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eu trabalho há muitos anos, nos últimos 30 anos da minha vida, eu tive a oportunidade de trabalhar, vamos dizer assim, em grandes empresas, com encargos importantes de administração, onde eu pude aprender muito sobre administração, colocar em prática isso ao longo da minha vida. Passados muitos anos, eu hoje estou numa situação confortável de vida, estou com minha vida pessoal e profissional resolvida, sou Flamengo fanático, desesperado, entendeu? E estou aqui colocando à disposição do Flamengo, quer dizer, o meu tempo, a minha experiência e o meu conhecimento para poder fazer o Flamengo voltar a ser o que todos nós queremos, o Flamengo voltar a ser campeão. Acredito muito nisso, acredito muito nas pessoas que estão me apoiando, no grupo que está vindo comigo. Tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um enorme trabalho e colocar o Flamengo de novo onde ele precisa ficar. Obrigada. A gente passa a palavra sobre... Sim. Bom, eu acho que existe muita coisa que pode ser feita, né? E no nosso plano lá, e eu convido as pessoas a olhar o nosso PDG, que já está colocado lá no nosso plano, lá da chapa Uniflá, a gente já tem uma série de propostas, a gente está reservando uma verba específica, vamos dizer assim, para poder desenvolver os esportes olímpicos e garantir que todos esses demais esportes possam fazer as suas atividades e possam ter um planejamento de atividades. Nós estamos propondo, vamos dizer assim, colocar um profissional de marketing para poder levantar recursos, vamos dizer assim, focados para a parte do esporte olímpico, algo que não existe hoje, onde o foco totalmente do marketing é no futebol, onde tem as maiores receitas, mas pequenas receitas podem ajudar muito, e também a formação dos nossos professores, daqueles que trabalham com os nossos atletas, que têm sido deixados de lado durante muito tempo e que será um grande foco no treinamento que a gente vai fazer. Marcelo, de fato, muito obrigado por você me dar essa oportunidade, né? Deixa eu dizer para as pessoas aqui, essas relações que estão sendo feitas com relação a mim, obviamente são todas mentirosas. Todas as minhas certidões negativas foram colocadas lá no Flamengo, quer dizer, meu nome foi totalmente aprovado, sem problema nenhum. As relações que fazem para eu ter sido presidente da Petrobras Distribuidora, que é uma das maiores empresas do Brasil, e terem envolvido nesses processos que todos que estão aí, mas pelo contrário, né, quer dizer, tudo que se ouviu falar sobre, e das diversas pessoas que participaram por lá, e quando perguntadas, é que absolutamente nada ocorreu no sistema Petrobras, dentro da Petrobras Distribuidora, que era a empresa da qual eu era presidente, né? Então, assim, o que eu acho realmente é que esse processo que vem ocorrendo de ataques e de fake news, eu tenho certeza que isso não partiu de vocês, e tenho certeza que também não teria participado do Lomba nem do Peruano, não tenho absoluta certeza disso, mas é que as pessoas que ficam envolvidas nesse processo, elas acabam querendo tentar ajudar e acabam fazendo coisas piores, mas assim, essas fake news acabam acontecendo, como inclusive hoje eu fiquei sabendo, né, de uma coisa que foi colocada uma pesquisa, teve gente pedindo aí para poder para lançar uma fake news também com relação à eleição, que é uma coisa lastimável, lamentável, né? É tudo que a gente pode falar. Landim, você recebeu algumas críticas nas redes sociais em relação ao programa de governo. A chapa publicou o programa de governo hoje. Eu queria que você falasse sobre essa guerra, essas críticas recebidas em relação a isso, e sobre o que você acha que é o grande diferencial do teu programa de governo para essa eleição do Flamengo. Na verdade, o nosso programa de governo foi publicado hoje. Para eu poder falar sobre ele aqui, eu acho que a gente precisava de 1h30 aqui, porque na verdade é um programa muito completo, tem uma série de ações, porque ele foi construído, vamos dizer assim, por várias pessoas. Mas tem grandes diferenciais que a gente tem, né? Eu diria que a gente
alguns deles a gente reserva, a gente quer deixar muito claro que a gente vai ter verbas específicas, vamos dizer, para algumas áreas. Na parte do futebol, que é uma área muito importante, a gente está mexendo, vamos dizer assim, na própria estrutura do Flamengo, né, do futebol do clube, onde a gente mexe na organização e na linha de reporte. A gente não vai deixar concentrado na mão de um único profissional contratado do Flamengo todo o processo decisivo de contratações e do clube, porque todos os demais reportam para ele. Nós vamos também ter uma série de coisas que envolvem, vamos dizer assim, o processo de tomada de decisão, né, e a revisão do processo Obrigada, de gestão candidato. interna. Desculpa, seu Eu tempo. falei, Encerrou. ia demorar muito. Bom, agradeço a pergunta. Todo o processo de gestão, ele passa por 4 fases. Ele passa pela fase de planejamento, ele passa pela fase de execução, a fase de avaliação e a correção do processo. O que a gente acha é que a gente teve um mau planejamento do Flamengo, que é algo que a gente vai poder trabalhar e preparar, vamos dizer assim, todo o plantel dos jogadores, tudo isso. A execução nós vamos colocar pessoas capacitadas e com o nível do Flamengo. É impossível o Flamengo não ter um técnico até abril e depois colocar lá um rapaz promissor, mas que veio do Audax, por exemplo, para tomar conta do Flamengo, que é algo que não é possível. Nós vamos cobrar resultados e vamos ter metas e cobranças fortes, entendeu? Em relação, e vamos agir no momento em que os resultados não vierem, se isso acontecer, que é algo que a gente também não viu. Ou seja, nós vamos cuidar da gestão do Flamengo, que passa por esses 4 processos e que eu acho que, de alguma forma, não foi bem cuidado. Agora, Landim, por favor. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o Flamengo, querendo ou não, ele tem hoje um contrato em vigência com o consórcio Maracanã, e no qual vai ser respeitado, obviamente, pelos próximos 2 anos. Mas eu acho que existem 3 ações em 3 sentidos que o Flamengo vai ter que tocar em paralelo. O primeiro deles é renegociar com o concessionário, quer dizer, que é o governo do Estado, a participação do Flamengo na operação do Maracanã, que sempre foi um sonho nosso e um desejo nosso, e que pelo modelo que foi montado pelo governo anterior, isso foi impedido, já que os clubes não puderam participar. E isso é algo que o Flamengo tem que continuar a buscar exatamente nessa nova gestão, como o Marcelo já comentou. O segundo ponto é o seguinte: nós temos que tentar, caso, a depender da posição do governo, melhorar a condição desse contrato. Esse contrato pode ser muito melhorado. Eu pedi a palavra também no Conselho Deliberativo quando esse contrato foi apresentado e fiz lá uma série de críticas, mas a forma com que a coisa foi colocada era pegar ou largar, não tinha mais espaço para poder negociar nada e nós estávamos pressionados pelo tempo. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar e tentar melhorar esse contrato. E a terceira, em paralelo, é a gente buscar uma alternativa de um novo estádio para o Flamengo. Agora, eu não vou fazer, como foi comentado aqui, muito corretamente, fazer demagogia em relação a isso. Quer dizer, essa é um desafio importante, porque se a gente está falando de um estádio de 40 mil lugares, esse estádio vai custar algo como 600, 700 milhões. E a gente precisa montar uma engenharia financeira com participação de patrocinadores e tudo isso, para que isso não venha depois onerar o clube e o clube não possa seja impactado, vamos dizer assim, até na própria operação normal do clube e na montagem dos seus elencos. Então isso é algo que também vai precisar ser feito. Mas uma coisa é certa também: nós não vamos nos meter vamos dizer assim, aventuras. Quer dizer, como a gente fez, por exemplo, na Ilha do Urubu, onde nós gastamos 20 e poucos milhões para ter um contrato longo, acabamos jogando 20 jogos lá, ou seja, só de custo de investimento nós gastamos 1 milhão por jogo, independente do custo operacional que a gente teve, e ainda tivemos, vamos dizer assim, esse enorme mico que a gente passou no final do contrato, quando a gente ainda teve, vamos dizer assim, as torres de iluminação caindo no clube, no campo, e o processo foi devolvido a tripa-forra para Portuguesa, e Deus sabe quais são os efeitos que a gente vai ter. A gente tem aqui o Júnior Pio, ele manda a seguinte pergunta: qual seria a sua postura, candidato, com relação a essa situação recente que a gente está noticiando nas últimas semanas, envolvendo o Diego Alves? Qual seria a sua postura num caso assim? Uma conversa com o jogador? Qual seria a sua postura?
Bom, eu não estava diretamente lá. O que eu estou ouvindo aqui é as informações através da imprensa, quer dizer, com os filtros naturais que a administração do Flamengo tentou colocar no problema, mas o que parece, quer dizer, que houve realmente uma insubordinação do jogador, quer dizer, que ele se negou a viajar com o time do Flamengo, né, com o grupo. Eu acho, como foi colocado aqui, que isso é um mau exemplo. Eu acho que isso não é tolerável. Acho que isso é algo que pode contaminar, se não houver, vamos dizer assim, uma punição severa e clara da administração do Flamengo. Isso vai contaminar, eu acho, todo o ambiente. Me preocupa muito o fato da gente ver esse profissional de novo, quer dizer, participando do clube, quer dizer, e jogando lá com os demais jogadores, como se nada tivesse acontecido. Perdão. Não temos Falhei. mais. Falha minha. Agora a gente tem 1 minuto para a sua réplica, Landim, por favor. Então, gente, a gente ouve falar muito, sabe, Lomba, que esse time tem um DNA perdedor, mas a gente não acha que isso é um DNA perdedor, a gente não acha que isso é causa, a gente acha que isso, no fundo, é consequência. É consequência, vamos dizer assim, de uma série de coisas que a gente vai tentar mudar se estiver lá. Essa parte do planejamento, ela tem que ser feita no início do ano, de qualquer maneira, meu amigo. A gente, como eu já citei anteriormente, a gente não pode começar um campeonato, tá certo, sem ter um técnico e manter essa situação até abril, quando sai, e a gente bota um assistente técnico para ser técnico do Flamengo, que é uma pessoa que, pode ser uma pessoa que tem futuro, mas ela não tem o nível de alguém que está trabalhando dentro do Flamengo, tá certo? E eu acho que a gente não pode ter essa tolerância com a derrota que a gente teve. E essa situação de quando perguntado, dizer que está tudo certo, é por aí mesmo que vai melhorar no futuro. A gente tem que saber e a gente tem que agir. Ok, obrigado. Bom, primeiro eu vou falar do organograma. Eu já comentei aqui rapidamente, en passant, mas eu acho que a estrutura do futebol do Flamengo precisa ser modificada. Eu acho que existe hoje uma concentração de todo o processo decisório em cima de um único profissional, que é um profissional remunerado no Flamengo. Isso, na nossa percepção, quer dizer, quem é a pessoa que, vamos dizer assim, faz a avaliação do melhor profissional, que é o pessoal da área de inteligência, de mercado, o que for, não pode reportar ao cara que vai estar eventualmente contratando o atleta, tá certo? Isso é uma oposição de interesse normal em qualquer empresa, em qualquer processo deve acontecer, e isso a gente vai modificar no Flamengo. Também queremos dar um pouco mais de independência à área de performance dos atletas, dos médicos, para que eles possam eventualmente fazer oposição de interesse quando for necessário, por exemplo, com a contratação de jogadores que não têm a menor condição de jogar no Flamengo e que, se estiverem debaixo de quem está fazendo a contratação, pode inibir no processo decisório, ele deu um parecer contrário a isso, né? Agora, com relação à estrutura, sim, nós queremos ter um conselho, mas um conselho com várias pessoas com experiência no futebol e um conselho operacional, que vai se reunir continuamente, tá certo? Mas fazendo parte dele um vice-presidente do futebol com poder decisório dentro do grupo. Marcelo, é o seguinte: no Flamengo, eu vou ser responsável não é pelo futebol, não. Eu vou ser responsável por tudo, meu amigo. Você jamais acredite que em nenhuma empresa, quando alguém disser que quem está no topo da estrutura organizacional não é responsável por o que está acontecendo, porque ele é sim. Ele é que tem poder para poder modificar tudo. Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer, o responsável sou eu. Agora, eu acho que várias pessoas pensando junto evitam que sejam cometidos erros enormes como os que a gente viu acontecer ao longo desses últimos tempos aqui no Flamengo. E vamos ter um vice-presidente de futebol com DNA vencedor dentro do Flamengo, que já está escolhido pelo grupo e que vocês conhecem muito bem e vão ficar muito felizes, viu, Peruano? Você não me conhece, Moraes? Como que eu não te conheço, porra? Não existe um rubro-negro que não te conheça, Moraes. Pelo amor de Deus. Landim, o torcedor, esse bandido, torcedor chamado de bandido, que é o cara que é mais espertizado, todo mundo fala mal, e na realidade ele tem seguro o clube. O Flamengo só é grande pela sua torcida. O que você vai fazer? A minha ideia sempre foi criar o departamento do torcedor dentro do Flamengo. O Lomba falou alguma coisa sobre isso, não como departamento, mas como comissão, alguma coisa.
o pedido da torcida é um departamento profissional, ligado com uma ouvidoria própria no departamento, para atender o torcedor. Você tem uma ideia, é o seguinte: Flamengo e Sport, daqui a 20 dias, não sabemos que dia vai ser o jogo, que hora. Você não vai se compra uma passagem como a gente comprou, quem vai responsabilizar esse cara por perder esse dinheiro da passagem, entendeu? Esse departamento seria primordial para atender a torcida do Brasil inteiro, do Flamengo no Brasil inteiro. Obrigada, Moraes. Moraes, sua ideia é boa, sua ideia é ótima, mas o começo, a gente vai explorar essa sua ideia. Agora, eu quero te dizer o seguinte: a gente tem plena convicção de que o Flamengo só é o que é porque tem 42 milhões de torcedores, porque senão nós não seríamos nada, tá certo? Você pode estar certo o seguinte, que nós temos um compromisso total com a torcida do Flamengo. Nós estamos tentando, todo o nosso planejamento, inclusive de precificação de ingressos que a gente tem, para tentar buscar ingressos mais baratos para aqueles torcedores que são torcedores fiéis como você, que vão a todos os jogos do Flamengo. A gente tem um projeto específico para isso. Nós temos um projeto chamado de FlaFest, que é quando o Flamengo tiver os grandes jogos e que a gente não tiver local dentro do Maracanã para poder colocar todos, que são 63 mil lugares que estão dispostos para o Flamengo, a gente botar grandes telões na cidade do Rio de Janeiro para poder receber para que esses torcedores possam torcer juntos pelo Flamengo. A gente tem, acredite nisso, para nós, o torcedor do Flamengo é a coisa mais importante. Olha, são muitas coisas que a gente está querendo fazer no futebol. A gente já falou aqui um pouco sobre a mudança do organograma do futebol. A gente já falou um pouco também sobre as pessoas que a gente vai fazer. Nós temos que fazer rapidamente um planejamento muito forte do nosso plantel. A gente acredita que existem, vamos dizer assim, posições que a gente, dentro do nosso plantel, que precisam ser melhoradas, né? Dentro do nosso... A gente precisa estabelecer também uma forma de cobrança dos profissionais que atuam dentro da estrutura, porque a gente fala muito do desempenho dos nossos jogadores, mas a gente fala muito pouco, vamos dizer assim, da cobrança do real desempenho daqueles que estão lá dentro do departamento de futebol e que trabalham lá e que a gente não sabe. Eu dou um exemplo claro, por exemplo, que a gente tinha lá do treinador de goleiros do Flamengo, que saiu e parecia que era algo óbvio que tinha que sair, porque o Muralha chegou no Flamengo como um jogador de seleção brasileira e depois de ficar alguns tempos lá, ele saiu do Flamengo escorraçado, né? Na verdade, a gente não sabe se isso aí foi por culpa dele ou por falta de treinamento que ele estava tendo, de orientação correta. Eu acho que isso foi visto e foi trocado. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa avaliar, inclusive na própria parte interna do Flamengo e dos profissionais que trabalham lá no Flamengo também. Bom, eu também queria agradecer a todos que estão aqui debatendo, agradecer a todos que estão em casa nos vendo aí nesse terceiro lugar aí. Eu ia dizer que só realmente quem é muito apaixonado por Flamengo que fica, por exemplo, até a hora tão adiantada aqui vendo esse nosso debate. Quero dizer para vocês o seguinte, quero me dirigir principalmente para o associado do Flamengo, que no dia 8 de dezembro vai ter que tomar uma decisão muito importante e que vai definir o destino do Flamengo nos próximos 3 anos. E ele vai ter que escolher entre opções, que é a opção de manter, quer dizer, no poder, o atual grupo de gestão, que é, na verdade, na nossa percepção, um grupo que se isolou, virou um partido político, é um grupo que enfrenta os demais poderes do clube, questiona os demais poderes do clube, se separou, desagrega, ou buscar, talvez conosco, um projeto de união, que é um projeto de união pelo Flamengo, onde que nós queremos trazer todas as pessoas que já trabalharam e que contribuíram para o Flamengo e grandes rubro-negros para poder nos apoiar, grandes nomes como BAP, Márcio Braga, Gustavo Oliveira, Cláudio Prakovnik, que cuidou da parte financeira do Flamengo depois que eu e o Tosti saímos de lá. Eu vou parar aqui, porque senão daqui a pouco meu tempo vai acabar e eu não vou parar de falar os nomes, né? Eu queria também dizer que a gente fica muito feliz de estar apoiado por todos esses grupos, todos os demais grupos políticos do Flamengo e também por o nosso grande ídolo, que é o Zico, que é o nosso grande inspirador e que nos honra muito com o apoio deles. E dizer para vocês o seguinte, que o que a gente quer fazer é tornar o Flamengo de novo ser campeão. É isso que o Flamengo precisa. O Flamengo tem DNA vencedor, o Flamengo precisa ser líder em tudo, tá certo? E o que a gente quer dizer, no fundo, é vote comigo, Mengão, poxa, vamos ganhar esse negócio, porra, e vamos mudar o Flamengo.
Muito obrigada, candidato.